Bom dia, meus prezados e minhas prezadas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da jornada CFO Evolution. Essa jornada, para quem já vem nos acompanhando desde 2020, é uma soma de eventos, de canais de comunicação que a gente criou aqui pela MUR, com o objetivo de compartilhar conhecimento com os gestores do mercado financeiro, dos gestores de finanças empresariais e todos aqueles que, de alguma forma, militam dentro do mundo das finanças corporativas. E depois de alguns eventos ao longo desse ano, a gente está chegando próximo aí do período em que as empresas começam a fazer os seus planejamentos estratégicos para períodos mais longos e, especialmente, fazerem os seus planejamentos orçamentários para o exercício que vai entrar, o exercício de 2023. Então, a gente optou por esse encontro agora do final de setembro, do final do terceiro trimestre de 2022, trazer dois expoentes do mercado para compartilhar conosco as suas visões sobre quais são as tendências para os próximos meses, para os próximos 2 anos em especial, focado mais aí no que deve acontecer no curto prazo. E, mais uma vez, o objetivo desse encontro é que a gente compartilhe os nossos conhecimentos. Então, reforçando os nossos acordos de convivência dos nossos eventos anteriores, eu convido todos vocês a participarem ativamente do encontro de hoje. Nós teremos Marcela Brant e Júlio Damião fazendo aqui o papel dos estimuladores, trazendo as suas opiniões, mas, na sequência, nós vamos ter a oportunidade para que todos nós compartilhemos as nossas perspectivas pessoais, as nossas visões pessoais sobre o que vem aí pela frente, e assim a gente tentar criar uma visão mais ampla, mais, não vou dizer consensual, que eu acho que vai ser difícil conseguir isso aqui, mas que pelo menos a gente consiga ver diversas perspectivas para que cada empresa possa compor o seu próprio cenário para o ano que está entrando. Mais uma vez, então, agradeço a presença de todos vocês e, em especial, agradeço a presença da Marcela Brant, que é diretora executiva do BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que exatamente hoje, né, Marcela, está completando 60 anos, uma data bastante emblemática, bastante importante para nós, em se tratando de um banco que tem tido eu vou dizer, até uma responsabilidade, né, muito grande no próprio desenvolvimento do Estado e região. Marcela, então seja muito bem-vinda. Junto com a Marcela, nós temos o Júlio Damião. O Júlio CFO da Prime Holding e também é o presidente do IBEF de Minas Gerais, né, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, aqui no capítulo de Minas Gerais. Tanto Marcela quanto o Júlio já são sócios aqui da casa, né? Marcela esteve conosco lá em 2020, em plena pandemia. Ela e o Sérgio, que à época era o presidente do banco, estavam falando para a gente naquele momento sobre as linhas de crédito, né, e fomento que o banco estava ofertando naquele momento de crise pesada da pandemia. E o Júlio já esteve junto conosco também conversando aqui sobre a visão mais estratégica do CFO. E, enfim, sejam todos muito bem-vindos novamente à casa. Ok? A nossa agenda hoje, pessoal, está marcada para ir até mais ou menos às 10 horas. Seguindo aquele roteiro que a gente tem feito, a gente vai ter primeiro são 2 apresentações. Marcela vai primeiro trazer a visão dela e do banco, algo em torno de 20 minutos. Na sequência, o Júlio vai fazer o mesmo, trazendo a visão dele e do IBEF. E na sequência, nós vamos entrar numa fase ali mais aberta de debate, ok? Essa fase de debate, para isso eu convido todos vocês e peço principalmente que não deixem de colocar os seus nomes na sua conexão aí do Zoom,
para que a gente possa reconhecer quem está fazendo as perguntas e, se eventualmente nós não conseguirmos respondê-las durante o evento, a gente depois pode endereçá-las para vocês, ok? Mais algumas informações. Aqui do meu lado esquerdo na tela tem um QR Code que eu convido vocês a acessar, que vai levar vocês para o nosso podcast, que é o CFO Evolution Cast. É uma sequência de episódios que a gente tem gravado com temas que são bastante relevantes para vocês. Tá? Não são os mesmos temas, algumas perguntas que já surgiram, se o podcast ele é uma sequência dos nossos webinars. Não obrigatoriamente. A gente tem trazido conteúdos diversos e, em especial, nós, na semana que vem, vamos colocar no ar o 4º episódio. A gente fez uma entrevista com o Aristides Cavalcante, do Cavalcante, do Banco Central, que é um dos líderes do projeto do Real Digital. Okay? Então, convido vocês a acessar o CFO Evolution Cast e nos acompanhar nesses conteúdos também. Ok? Antes de passar a bola para a Marcela, que são as figuras centrais aqui do nosso encontro, eu só vou ficar aqui mediando vocês, mas antes de passar a bola para a Marcela, eu queria convidá-los a participar de uma enquete que o Matheus vai colocar na tela aqui agora. Essa enquete ela vai perguntar a vocês como que vocês estão enxergando as perspectivas dos negócios para o ano de 2023. Tá? Nós vamos fazer essa enquete exatamente antes das falas de Marcela e Júlio, exatamente para poder estimular o pós-apresentação deles, o debate, né? E para que, não obrigatoriamente, a gente fique sugestionado pelas visões deles, mas que a gente consiga estimular o debate. Então, eu convido o Matheus aí agora. Matheus, por favor, pode compartilhar a tela aí com a enquete. A enquete já está no ar, Marcos. Já temos 48 respostas. Desculpa, para mim aqui não apareceu. Acho que mais 5 segundos e a gente encerra aqui a enquete. 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos que responderam. Então, sem mais delongas, eu vou convidar a Marcela para que, então, traga para a gente a visão do BDMG e dela, obviamente, né? Uma pessoa, um agente bastante importante do mercado de finanças empresariais. Marcela, seja bem-vinda. Bola com você. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui nesse evento aí, compartilhando aí as nossas reflexões, né, e dividindo esse painel aí com o Júlio. Eu vou fazer compartilhar aqui minha apresentação. Só um minuto. Para que a gente possa... Bom, todos já estão vendo aí a minha apresentação? Bom, vamos lá, então. Então, aqui a gente vai trazer um pouquinho das perspectivas, né, e oportunidades que a gente enxerga nesse momento, né, tão desafiador que a gente se encontra. Bom, a agenda aqui que eu estou me propondo a dividir com vocês seria, primeiro, fazer um panorama sobre como que o banco, né, ele está enxergando aí o cenário econômico, né, uma visão do PIB, da produção industrial, da atividade de comércio e serviços,
um pouco do mercado de trabalho, do crédito da pessoa física e da pessoa jurídica. Depois eu vou passar um pouquinho pelos desafios e algumas oportunidades, aí, tanto em termos econômicos, como trazendo aí, pontos relevantes da Agenda Global de Sustentabilidade, falar um pouco de como o BDMG está se posicionando perante esse cenário e essas oportunidades e desafios, e trazer algumas conclusões para reflexão conjunta nossa aqui nesse debate. Bom, começando um pouco com o cenário econômico, o que a gente vê aí nesse primeiro semestre é uma atividade econômica robusta, né? O PIB de Minas Gerais, ele avançou 4,1%, né? É bem superior ao PIB do Brasil, que foi em 2,5%. Esse desempenho de Minas Gerais é puxado bastante pelo setor da agropecuária, que cresceu em níveis bastante superiores ao do Brasil, e no setor de serviços, né? Com relação ainda a esses resultados, né, o que a gente vê que propiciou esses grandes resultados foi o fim das medidas aí de distanciamento social. A gente também vê um bom desempenho do mercado de trabalho e também medidas aí temporárias aí do governo federal de estímulo à renda também ajudaram nesse desempenho. Do ponto de vista da economia mineira, a gente tem um destaque aí, tanto das boas safras de milho e de soja, como também da bianualidade positiva do café, que contribuíram aí para o bom desempenho do setor agropecuário. Temos também aí a questão do minério de ferro, que está uma demanda estável, né, ainda não se materializou aí a desaceleração da economia chinesa. Bom, com relação à produção mineira, a gente tem também que no último semestre desse ano, no primeiro semestre desse ano, me desculpe, em relação ao primeiro semestre do ano passado, a gente vê que houve um avanço, né, de 0,6 na produção industrial mineira, que é superior à do Brasil, puxada aí pela indústria extrativa, né, e pela estabilidade da indústria de transformação, com destaque para o setor de alimentos e bebidas. E a gente vê, apesar de uma deceleração que a gente observa no acumulado em 2022, né? Mas no acumulado também a gente destaca aí os principais setores que trouxeram a desaceleração foi o setor têxtil, que tem sofrido bastante, né? E o setor de produção de metal. Em contrapartida, o setor de petróleo e combustíveis e o setor de metalurgia apresentaram um crescimento aí ao longo desse ano. Bom, quando a gente olha a produção industrial aí ao longo do tempo de Minas Gerais em comparação ao Brasil, a gente vê que a produção de Minas ela já recuperou os patamares pré-pandemia, mas não recuperou ainda os patamares pré-crise de 2015. Mas tem uma tendência, sim, de crescimento, né? Uma tendência positiva aí de crescimento. Com relação aos serviços e vendas no comércio, a gente observa aí que o comércio varejista ampliado, e tanto como o comércio varejista restrito, apresentaram aí, durante o ano acumulado de 2022, um crescimento mais relevante que o crescimento do Brasil, né? E também o setor, um grande destaque aí para o setor de serviços, que teve um avanço de 10,6% no acumulado em 2022, e do primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado, um avanço de 6,9%, todos dois bem superiores ao avanço que se observou no Brasil. Mercado de trabalho. O mercado de trabalho também tem notícias bastante positivas. A gente está com as menores taxas de desemprego, né, tanto no Brasil, que está em 9,3%, como em Minas Gerais, que está menor ainda, 7,2%. Essas taxas de desemprego elas são as menores desde 2015 para o Brasil e desde 2014 para Minas Gerais, então são bastante relevantes. Né? A gente tem aí o mercado formal de trabalho no Brasil, ele acumula um saldo positivo de 1,5 milhão, enquanto no Brasil, aí, por volta de 10%, né, desse valor, desculpa, em Minas Gerais, 10% desse valor, 159 milhões de vagas abertas, mas a gente também sabe que o emprego formal ele continua avançando, mas a taxas decrescentes, o que aponta para uma estabilização. O que puxa o mercado de trabalho em Minas Gerais e no Brasil, principalmente, é o setor agropecuário em Minas,
que trouxe aí 14,6% de avanço, né, no saldo acumulado, e o setor também de indústria de transformação, todos dois estão bem acima do desempenho brasileiro. Também temos um ponto positivo, que é o rendimento médio real do trabalho, né, que cresceu 0,8% agora em junho, em comparativo a março, que é um valor superior ao que a gente observou aí no Brasil. Passando agora para a questão de crédito, comparando aqui o crédito pessoa física com a inflação, o que a gente vê também é um ponto positivo em relação à inflação. A gente viu que o corte dos impostos em combustível, energia e telecomunicações deu um efeito positivo em relação à inflação. Então, a gente vê que a inflação ela caiu em vários setores, né? Mas ela continua ainda historicamente num patamar bastante elevado, o que traz aí um desafio grande, né, a recuperação do rendimento médio real das famílias. Mas, a despeito desse patamar elevado da inflação, o que a gente viu foi um crescimento do crédito pessoa física, né, em 0,43%, em função da deterioração, né, da capacidade de pagamento das famílias, que, apesar dos juros elevados, elas acabam recorrendo mais ao crédito. Então, a gente vê esse aumento, existe uma perspectiva de crescimento ainda dessa carteira, desse saldo de carteira de crédito pessoa física, e com a boa notícia de que a inflação está bastante estável, né? A gente com tendência à baixa. A gente vê lá no começo da pandemia, a gente teve uma inflação no Brasil e em Minas de 4,1% e 3,4%, sendo que hoje a gente já tem aí uma redução de 3,5% no Brasil e 2,8% em Minas Gerais, com tendências aí ainda de baixa. Com relação ao crédito para pessoa jurídica, a gente também vê um crescimento, né, da carteira de crédito, do saldo da carteira de crédito, do saldo de crédito da pessoa jurídica, e esse crescimento ele se dá muito em função das modalidades de financiamento para o comércio externo, também puxado pelas modalidades livres de crédito, porque a gente sabe que as modalidades direcionadas, subsidiadas, elas estão realmente cada vez menores, porém, os programas públicos de garantia que a gente viu ao longo dos últimos anos, né, desde 2020, né, o PRONAMP para micro e pequenas empresas e o PEAC, que foi também lançado pelo BNDES para médias empresas, em que eram compostos esses programas de fundos de garantia para que o mercado financeiro pudesse, né, expandir a concessão de crédito. A finalização deles agora, ele pode trazer aí um recuo dessas concessões, desse volume de concessões. A gente sabe que agora tem esses programas, a gente está passando ainda por um PRONAMP agora, menos agressivo do que o anterior, e também por um PEAC lançado aí muito menos agressivo que o anterior, mas a tendência é que isso finalize, né, no próximo ano, e aí e que dificulte um pouco o acesso, né, ao crédito para as pessoas jurídicas, micro, pequenas e médias empresas. A gente vê também um cenário positivo de taxa de inadimplência, a gente vê, se a gente pegar aí desde 2017, a gente tem tido aí reduções significativas da taxa de inadimplência e com tendências aí de continuar, né, nesse patamar bem reduzido, numa estabilidade aí ao longo de 2023. Bom, como é que a gente enxerga nesse contexto, né? Quais são os desafios, os principais desafios? Então, a gente falou um pouco aí do cenário econômico, né, de Minas Gerais e do Brasil, e agora o que a gente vê, né, são os desafios externos, né, que não são poucos. Nos Estados Unidos, a inflação elevada, né, e a recessão que tem nos Estados Unidos, na Europa, o mesmo cenário, né, de uma inflação, recessão, né, a questão da crise energética também na Europa, são grandes desafios aí que podem estar impactando, né, não só as economias globais, como as economias emergentes, né. Existe uma expectativa grande dessa semana aí, né, de qual vai ser as decisões dos bancos centrais da União Europeia, dos Estados Unidos, em relação à taxa de juros, e a gente sabe que uma elevação da taxa de juros nesses países traz efeitos aí para os países emergentes, tanto em relação
tanto em relação à subida dos juros futuros, né, que tendem a subir com essa elevação, como também em relação à deterioração das moedas dos países emergentes em relação aí às moedas ao dólar e ao euro. Né? A China também é outro desafio importante. A gente tem lá uma deterioração do cenário econômico, tem uma inflação mais controlada em função aí, do programa Covid-0 da China, né? Então a gente teve aí um cenário aí de fechamento muito grande, mas a demanda de crédito na China também está em queda. Então, o que a gente vê é uma tendência ao contrário dos Estados Unidos e da Europa, é uma tendência de redução dos juros, né, de pacotes de estímulo à economia, no caso da China, o que pode impactar, né, toda a nossa economia economia global em função do forte comércio internacional, né, da China e da influência que ela pode trazer nesse contexto. Agora, a gente tem uma notícia que a queda dos preços das commodities, né, no mundo inteiro pode aliviar as pressões inflacionárias, né, que estão ocorrendo ao redor do mundo. E aqui, um outro ponto que eu gostaria de destacar, né, a gente falou do aspecto todo econômico, são os desafios em relação à agenda global de sustentabilidade. Então, o que a gente vê é que essa agenda ela se impõe para o mundo inteiro, ela é uma meta muito ambiciosa, tem metas muito ambiciosas que precisa da colaboração de todos os agentes públicos, privados, e é um esforço mundial, e a gente vê que as empresas ainda estão tendo muita dificuldade. Muitas delas, a maior parte, já aderindo a essa agenda, mas com dificuldades de demonstrar o impacto das contribuições que elas estão dando para essa agenda. Né? Então, a gente tem aí a questão da contabilidade, a questão dos relatórios, a questão de demonstrar, né, para que as empresas, né, para que os agentes econômicos possam demonstrar a sua contribuição e possam capturar as oportunidades que essa agenda global traz. Bom, as perspectivas que a gente vê aí, os últimos números aí do Focus, é que a gente vai ter um PIB menor em 2022, né, do que em 2021, mas a gente vai manter um crescimento ao longo dos anos, de pequena monta, mas vai manter o crescimento. A inflação ela tende a ir para a meta no terceiro trimestre de 2023, né, e para o centro da meta em 2024, a gente tem aí também a Selic reduzindo a partir de 2023, então, e um câmbio mais estável por volta de 5,20, 5,10 ao longo do tempo. Né? E o que a gente vê em relação a isso? A gente vê uma grande oportunidade, o que eu gostaria de destacar é a agenda de desenvolvimento sustentável, o que ela pode oferecer de oportunidade não para o desenvolvimento econômico, para as empresas, para o setor privado, para o setor público, além de ser uma exigência, né, um grito mundial, ela é também, logicamente, ela oferece muitas oportunidades. E como é que a gente vê essa agenda global, né? Esse desafio para esse desenvolvimento sustentável? A gente vê em 3 pilares. Primeiro é a necessidade de ampliar os investimentos sustentáveis, né, em direção a essa Agenda 2030. Isso inclui não só a revisão das estratégias das empresas, como também a revisão dos modelos de negócio e das decisões de investimento e financiamento. Com relação ao financiamento, eu vou falar um pouquinho à frente, quando eu for falar do BDMG, que há várias oportunidades de financiamento para esse tipo de investimento. Né? A gente tem aí recurso abundante, né, nos multilaterais, nos bancos de desenvolvimento mundiais e locais, são financiamentos de longo prazo e com custos bastante acessíveis. Então, isso é uma oportunidade grande, eu acho, para ir no curto e médio prazo, longo prazo. Né? Uma necessidade grande aí para quem quer ampliar os investimentos sustentáveis é investir em parcerias e cooperações técnicas, né, em inovações financeiras para agregar conhecimento sobre essa agenda, né, e a fim de se adaptar a essa agenda global e capturar as oportunidades aí, as inúmeras oportunidades de negócio sustentável. E com isso a gente precisa, né, para entrar nessa agenda, a gente precisa demonstrar quais são os efeitos, né? O que a gente está trazendo na ponta de impacto. Então, as ferramentas de mensuração de impacto, elas são extremamente relevantes para que esses projetos possam ser medidos,
tanto na intenção que eles têm de geração de energia limpa, de geração de emprego, de inclusão, né? Como também que a gente possa medir, após a implantação do projeto, quais são os efeitos que realmente ele trouxe. Isso traz inúmeras oportunidades aí, de financiamento desses projetos, de captação de recursos, né, em todos os sentidos. Bom, e como que o BDMG está se posicionando frente a esse cenário, frente a essas oportunidades e esses desafios? Bom, primeiro eu queria só dar uma repassada qual que é o propósito desse banco, né? Então, o banco ele tem como ambição ser uma referência mundial em banco de desenvolvimento local, né? Nossa atuação é em Minas Gerais, apesar da gente atuar também em todos os estados limítrofes, que tem algum impacto em Minas Gerais, e aí a gente tem vários, né, tanto impacto de fornecimento para Minas, como compra em Minas, como filial em Minas, matriz em Minas, né? Então a gente tem aí uma gama enorme de possibilidades de atuação também nos estados limítrofes, mas sempre focado ali no desenvolvimento, né, de Minas Gerais, sendo um especialista em Minas Gerais, conhecendo as vocações, as potencialidades e as desigualdades regionais, né, para que a gente possa atuar de uma maneira customizada posicionar o banco da melhor forma possível para trazer o desenvolvimento para as diversas regiões do Estado e também maximizando o impacto e o desenvolvimento nessas mesmas regiões. Bom, a nossa estratégia, então, ela tem como foco central impacto, e impacto relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, todos os públicos que a gente atende, micro e pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, produtor rural, ou o próprio setor público, que a gente atua também prestando serviço aos estados e financiamento aos municípios e às empresas, né, públicas, a gente tem como foco, né, principal gera o impacto que a gente gera nesses públicos. E aí a gente estabeleceu, desde 2019, 5 compromissos de impacto, né, que têm os efeitos lá ambientais, sociais e econômicos alinhados à Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro deles é a inclusão financeira, e aqui a gente inclui, eu vou falar um pouco mais à frente, da questão do empoderamento feminino também, da questão de gênero, a energia limpa, que tem relacionada à energia renovável e também eficiência energética, empresas competitivas e responsáveis relacionadas aí aos investimentos em inovação e competitividade das empresas, cidades inclusivas e sustentáveis, também são todos os aspectos sociais que a gente trabalha dentro da cidade, educação, saúde e também sustentabilidade do ponto de vista ambiental das cidades, resíduos sólidos e uma gama enorme de produtos, né, para que as cidades realmente alcancem os seus objetivos em termos de inclusão e sustentabilidade, e agricultura de baixo carbono, que é uma atuação um pouco mais recente do banco, quer dizer, indiretamente o banco já fazia, mas que tem uma atuação mais expressiva agora a partir desse ano, eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Com essa atuação, com esse compromisso de impacto, desde 2019, a gente hoje tem que a gente contribui para os 13 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, como é que a gente contribui para esses objetivos sustentáveis? O primeiro ponto, né, que a gente falou lá atrás, que é de necessidade para que a gente se engaje nessa agenda, é ampliar os investimentos sustentáveis. E aí o BDMG ele faz uma conexão direta com os organismos internacionais para poder captar os recursos adequados a esses investimentos. Então, a gente foi até o BEI, né, o Banco Europeu de Investimento, a gente fez uma contratação de 100 milhões de euros para financiar projetos de energia renovável e eficiência energética. Fomos à CAF, também com 100 milhões de dólares, para financiar projetos de micro e pequenas empresas, né, para minimizar os efeitos socioeconômicos causados pela pandemia, né, e apoiar a recuperação econômica dessas micro e pequenas empresas, e também para outros projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, também é uma parceira antiga do banco, a gente captou mais 70 milhões de euros agora em 2020, que estão sendo aplicados em projetos sociais e também em financiamentos verdes. Emitimos também, em dezembro de 2020, títulos sustentáveis, em que a gente pode estar aplicando aí em qualquer projeto que seja elegível do ponto de vista de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Importante dizer que essas linhas elas têm um custo muito acessível e, mais importante do que isso,
elas têm um prazo muito longo. Então, elas chegam a ter aí 14 anos, 2 anos de carência, 14 anos para pagar, o que privilegia, o que viabiliza esses investimentos. Bom, com relação às parcerias e cooperações técnicas, a gente tem aí cooperações técnicas com diversas instituições internacionais. Isso é uma forma da gente incorporar práticas com apoio dessas práticas internacionais, as melhores práticas internacionais, com apoio dessas instituições. Isso não tem custo para o banco, a cada captação que a gente faz, a gente estabelece essas cooperações, que a gente trabalha em conjunto com elas, com essas organizações internacionais e essas consultorias, para que a gente possa desenvolver melhores práticas e depois divulgar isso, né? A gente tem trabalhos aí com a BDE, com a BBC, com a FEBRABAN, para que também isso seja divulgado e disponibilizado. Também participamos de diversas redes de compartilhamento de experiências e desafios comuns, né, relacionados aos ODSs, e também realizamos e participamos de eventos com protagonistas aí desse tema, junto às diversas instituições nacionais e internacionais. Também nós avançamos bastante nas ferramentas de mensuração de impacto, porque nada disso faria sentido se a gente não medisse esse impacto, né? Então, a gente tem hoje um framework de títulos sustentáveis, a gente emite relatórios de sustentabilidade, a gente fez uma certificação da nossa carteira de crédito, né, dentro dos princípios de títulos sociais e verdes, e, portanto, né, relacionados ao ODS. Temos também aí um enquadramento de todas as nossas operações numa taxonomia de ODS. Então, a gente avalia os projetos, os efeitos potenciais do projeto ex ante, e depois avalia, a gente acompanha a implementação do projeto e depois acompanha quais são os efeitos reais que esses projetos trouxeram. Isso tudo registrado nos relatórios e dentro de um repositório para que seja transparente e para que a gente possa dar publicidade também aos nossos parceiros investidores. Também desenvolvemos, junto com o E-Carbon e o BID, numa cooperação técnica, uma calculadora de carbono, né, em que a gente consegue aí calcular as remoções, o estoque de carbono florestal e a redução de emissões, né, que permitem aí mensurar o impacto climático dos projetos. Bom, com essa atuação, com esses fundamentos estratégicos, qual que foi o desempenho, né, em termos de impactos econômicos e sustentáveis que a gente teve aí de 2019 a 2022? O banco tem um patrimônio aí por volta de 2 bilhões de reais, né? Com esse patrimônio, a gente já desembolsou nesse período aí, nesses últimos 4 anos, 7 bilhões desembolsados, né? Formando uma carteira aí de 5,5 bilhões, numa presença bastante interessante nos municípios. Nós estamos presentes em 94% dos municípios com pelo menos um cliente, e dada o próprio retrato, né, de Minas Gerais, a gente atua bastante na maior parte dos municípios com baixo IDH, tendo em vista a própria característica do nosso estado, um volume muito grande de municípios, né, e municípios muito pequenos e que com a desigualdade muito grande. Então, a gente tem focado também em condições especiais para aqueles municípios com IDH abaixo da média do país. A gente faz, então, uma avaliação desse desempenho em termos de impactos econômicos, sociais e ambientais, e aí a gente tem uma metodologia, né, que a gente faz essa medição, e a gente, com essa atuação aí, a gente estimou 213 mil empregos estimulados, 15 bilhões de impacto na produção mineira, 484 milhões de arrecadação em ICMS, 32,7 mil toneladas de emissões evitadas e 592 gigawatts ano de energia limpa gerada. E quais são os nossos principais focos de atuação? Acho que o primeiro que eu gostaria de destacar aqui é a questão da inclusão financeira, mas relacionada a gênero, né? Então, a gente tem produtos, né, que são voltados para as mulheres empreendedoras, aquelas que têm mais de 50% do capital social das empresas. Até na nossa atuação em todos os PRONAMPs, desde o início, a gente fez condições especiais, atendimento especial para as mulheres,
isso com o objetivo de fortalecer, né, o empoderamento feminino. Inclusive, nós somos o primeiro banco de desenvolvimento brasileiro signatário dos princípios de empoderamento das mulheres, que é um compromisso estabelecido pelo Pacto Global da ONU e pela ONU Mulheres, com esse objetivo mesmo de alavancar a igualdade de gênero no mundo dos negócios. E essa atuação do banco não é só estimulando o empreendedorismo feminino, oferecendo produtos financeiros, mas também do ponto de vista interno do BDMG, a gente tem várias práticas que a gente estabelece internamente para que a gente possa também praticar, né, estimular a gestão feminina, né, o empoderamento feminino dentro do banco. E aí a gente vê que nesses produtos de empreendedoras mulheres, né, a gente já teve mais de 500 milhões aí desembolsados, 121 milhões foram desembolsados para municípios com IDH abaixo da média, 14 mil empregos estimulados, 1 bilhão de impacto na produção mineira e 38 milhões de arrecadação de ICMS. Um outro ponto extremamente relevante para nós é a energia renovável e eficiência energética. A gente, principalmente, a nossa atuação, apesar da gente ter uma gama de fundings diversificados, a gente destaca o Banco Europeu de Investimento, né? Nessa atuação, a gente já desembolsou mais de 500 milhões também, atendendo aí a 112 municípios, com 8 mil empregos estimulados, mais de 1 bilhão de impacto na produção, 34 milhões de arrecadação de ICMS, mas o mais importante, 32.700 toneladas de CO2 de emissões evitadas de 19 a 22, e a geração de energia pelos projetos contratados de 592 gigawatts ano, o que equivale ao consumo de energia anual de 147 mil domicílios. A gente vê que a nossa atuação ela vai desde energia fotovoltaica, que é o principal, né? Também tem energia hidrelétrica, a CGH, as PCHs, tem biomassa, nós temos o primeiro projeto de biomassa financiados pelo BEM no mundo, né, no Triângulo Mineiro, um projeto muito interessante, e temos também aí a iluminação pública aí, financiando as concessionárias aí dos municípios de iluminação pública. 48% dos nossos desembolsos nessa atuação está no norte de Minas, tendo em vista aí a predominância da energia solar fotovoltaica na atuação do banco. Empresas mineiras competitivas Marcelo. e responsáveis. Oi, pois não? Pois não? Perdão, Marcelo. Desculpa te interromper, é só que a gente já avançou 5 minutos do tempo, mais ou menos, que a gente tinha imaginado. Se você puder acelerar um pouquinho. Vou acelerar para o final. Bom, então Obrigado. aqui é uma outra... Obrigada a você. Então, esse aqui é só uma atuação também em investimento e inovação, que é bastante expressiva no banco, e a questão também da atuação direta no financiamento a municípios, que eu já citei anteriormente. Um outro ponto aqui relevante é a agricultura de baixo carbono, que a gente faz atuação via cooperativas de crédito, né, aí incentivando a agroinovação. Também uma atuação muito relevante perante aí os produtores rurais, numa parceria com a Embrapa. Bom, vou passar para o último slide agora, que são as conclusões. O que a gente, então, dentro desse cenário das oportunidades e desafios e da atuação do banco, o que a gente pode aqui trazer para reflexão? É a questão, primeira, dos objetivos da Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável, que a gente entende que, para que a gente possa alcançar essa agenda, né, em 2030, é necessário ações de coordenação em todos os atores, governo, setor privado, sociedade civil, comunidade internacional, que esse desenvolvimento sustentável, apesar de sendo uma necessidade, uma imposição global, ele oferece muitas oportunidades em termos de competitividade, inovação, crescimento, segurança, emprego, além de salvaguardar o equilíbrio social e meio ambiente, e pontuar aqui que o setor financeiro desempenha um papel fundamental, né, na mobilização e alocação do capital necessário para esses investimentos. E que o BDMG, como Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que ele tem sido pioneiro ao se alinhar à nova dinâmica, né, dos bancos de fomento mundiais, que exige um maior foco em investimentos sustentáveis com impactos positivos. Então, o recado final que eu gostaria de deixar é que existem muitas oportunidades e que o BDMG está aí disponível, né, para atender todas essas, disposto e disponível para atender todas as necessidades aí do setor privado e das empresas mineiras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Marcela. Excelente apresentação. Já tivemos aqui várias manifestações de elogio ao conteúdo que você trouxe. E muito bom escutar um banco da relevância como o BDMG já demonstrando o caminho de que nós temos que adotar efetivamente a agenda ESG e que isso é um dos vetores que nós temos para a recuperação da economia de forma global, não apenas Minas, não apenas Brasil, mas tem que ser um vetor de recuperação da economia mundial, né? Marcela, algumas pessoas perguntaram aqui se você pode compartilhar essa apresentação com o público, né? Ok? Com Então, muito certeza. obrigado. Eu vou mandar para a Patrícia aqui e vocês compartilham, pode ser? Maravilha, muito obrigado. E aí, sem delongas, vou passar a bola para o nosso amigo Júlio, que vai trazer uma visão dele próprio, que é um grande expoente do setor, do mercado, e também presidente do IBEF, né? Então, Júlio, seja muito bem-vindo, bola contigo. Bom, Patrícia, só um minutinho, não coloca a apresentação ainda não, porque eu quero combinar uma coisa com o Marcos aqui, eu vou fazer igual debate eleitoral, Marcos, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui, depois você começa a contar o meu tempo, tá certo? Tá bom, Pode fica à ser vontade. assim? Fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, já participei outras vezes, e né, a AMU, ela faz um trabalho excepcional de trazer informações relevantes, e eu te acompanho na Fundação do Cabral, nas aulas que você tem colocado lá, através do LinkedIn, então parabéns para você pela iniciativa. Queria dizer, Marcelo, que você deveria falar mais vezes para o público, né? Sua apresentação é muito rica, você é uma referência, né? E é muito importante ter, né, uma responsabilidade aqui, estar dividindo esse painel junto com você, e parabéns pela apresentação. E que bom que você vai disponibilizar, porque é uma apresentação atemporal, é uma apresentação na parte, né, dos números, ela vai mudar, mas principalmente na questão do que o banco tem feito de ESG e sustentabilidade. Você mostrou ali um plano de ação para que as empresas possam implementar também, tá certo? Eu queria fazer um depoimento, hoje o BDMG está fazendo 60 anos hoje, da parte do IBEF, basicamente todas as empresas que participam do IBEF têm negócio no BDMG. Nós temos no Conselho de Administração o ex-presidente do BDMG, que é o Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, uma das maiores referências hoje, né? Então, nós aqui da empresa aqui, que eu trabalho aqui, no começo da pandemia, nós pegamos um financiamento e com esse financiamento nós fizemos um respirador para atender. Foi especial, o BDMG teve aqui, filmou, então foi muito especial. Então, a gente tem um BDMG com muito carinho e, em termos de Minas, é uma referência muito grande. Então, é um orgulho muito grande para nós. Eu queria parabenizar aqui você, o Marcelo Bonfim, toda a equipe aí, certo? Dizer também, Marcos, que você não começa a contar meu tempo ainda. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas que estão nos assistindo aqui, que eu já pude acompanhar, via antes aqui. Então, vai ser de cabeça aqui a Natália, que está nos acompanhando aqui, né? A Cíntia Teixeira, que está nos acompanhando aqui, o Laurindo, a Alzira, né? Acompanhar aqui são pessoas que têm grande conhecimento, igual a Marcela, o Marcos, então é uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui. E eu queria só falar um pouco da apresentação antes de ser colocada. Eu trouxe uma apresentação que o sentido é entregar para vocês as perguntas, não entregar as respostas, certo? Como professor, eu entendi que muitas vezes, quando você entrega as perguntas, as pessoas colocam as perguntas no seu contexto e elas conseguem entender melhor o que a gente está falando. E esse é o sentido, certo? Agora, meu amigo Marcos, por favor, agora você pode começar a contar o tempo, né? E aí, por favor, o tempo é seu. Se você puder colocar, eu me comprometo aqui a cumprir o prazo, tá certo? Fique à vontade. Patrícia, bola por favor. contigo. Então, a perspectiva para 2023, na perspectiva aqui, só lembrando como é que foi feita essa apresentação. Eu converso com muitas pessoas dentro do IBEF, né, que estão ali,
E também a empresa que eu trabalho, são várias fábricas de equipamentos médicos, monitor, mamógrafo, a gente exporta para vários países, então a gente tem as consequências do mercado interno e do mercado externo. Então, eu quis fazer essa junção toda e trazer aqui para vocês em forma de perguntas, tá certo? E aí depois eu vou disponibilizar essa apresentação. Hoje mesmo, né, a Amur acho que vai disponibilizar, mas eu vou colocar lá também. Eu sempre coloco tudo que eu faço. Eu sempre coloco no meu LinkedIn, né? Quem não tem o LinkedIn é Júlio César Damião Soares. Então, tá tudo lá, todas as apresentações, tudo lá, conhecimento total. Conhecimento é para ser dividido, tá certo? Então, isso vai estar lá. Então, isso é um pouco da minha apresentação. Pode passar, Patrícia, por favor. Pode passar. O objetivo, né, é fazer as perguntas, né? Não é entregar as perguntas, não responder para vocês. Mais um ponto. E por que a gente tem... Mais um ponto, Patrícia, mais um. E por que a gente tem que ficar atento, os gestores, nós, pessoa física, os gestores, e principalmente para o que está vindo em 2023, porque eu vejo que hoje o mundo é muito mais conectado do que era 2020. A gente, no nosso dia a dia, a gente coloca aqui um projeto que demorava 2 anos, hoje demora 6 meses. Hoje os países são muito mais independentes, são muito mais dependentes e conectados, né? Uma crise da Ucrânia acaba com a demanda de chip, que não entrega carro no Brasil aqui, que faz o seu carro subir 40%, ou a inflação subir 40%, né? Então, hoje é muito mais conectado. E aonde que isso impacta no seu negócio do dia a dia, especificamente no seu planejamento para 2023? E as empresas precisam encontrar uma melhor maneira de lidar com os números dos desafios. Hoje o mundo está muito mais complexo, ele cresceu muito em termos de pontos a serem analisados para você tomar decisão, né? Então está muito mais complexo e você tem que acompanhar essa complexidade. Não dá mais só, eu tenho colocado isso muito, não dá mais só você como da área financeira ficar ali só olhando a área financeira. Hoje o profissional de finanças e todos os profissionais têm que olhar a estratégia da empresa, tem que olhar como é que está o mundo, tem que olhar como é que está o Brasil, tem que olhar o seu segmento específico, tem que olhar seus desafios e colocar isso no papel de forma que seja executável, de forma palatável para a equipe, né? Então, a complexidade é muito maior hoje, né? Então, eu sempre coloco que o mundo é complexo, ele é turbulento, não existe céu de brigadeiro mais, aquele voo que você pega do Rio a São Paulo, aquele céu azul e tal, não sei o que, esqueça. Você vai chegar lá, mas você vai ter turbulência no meio do caminho. Ele é tecnológico, aí vocês, a gente, né, principalmente no Brasil, que é a minha maior crítica com relação ao Brasil. Nós temos uma globalização passiva, nós somos consumidores de tecnologia, nós não somos produtores de tecnologia, né? Então, Pix, né, uma das poucas surpresas que o Brasil teve, que vai exportar o Pix, mas nós não somos um país tecnológico, a tecnologia está no nosso mundo. E você hoje não consegue fabricar um equipamento 100% nacional. Você tem que colocar a cara para fora. Ou você vai para os Estados Unidos, ou para a China, ou para a América, ou para a Coreia do Sul, ou para a Alemanha, ou para o Japão, principalmente. Então, o mundo se resumiu em termos de tecnologia nesse 5. Como é que fica o seu planejamento com relação a isso? E ele é disruptivo. Disruptivo é o seguinte, você não sabe o que vai acontecer nos próximos 3 anos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tinha uma época na nossa vida profissional que a gente fazia planejamento de 10 anos. Hoje, você fazer um planejamento de 10 anos, na minha visão, é uma coisa completamente fora de sentido. Daqui a 1 ano e meio, o mundo é completamente diferente do que a gente está vendo hoje. Então, é por isso que nós temos que ficar atentos, né? Então, é isso que eu coloco em sala de aula, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Mais um, Patrícia, por favor. Bom, então vamos falar um pouquinho do cenário externo. Eu trago essa visão aí, porque é exatamente isso aí, ó. Você está em cima da colina, vendo um vale e vendo neve, e você tem que tomar uma decisão. A imagem é exatamente essa. E você está sozinho no negócio, certo? Vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que eu convido vocês a pensar é que depois da guerra da Ucrânia, e já está se desenhando isso, nós teremos exatamente 2 blocos econômicos. Se em 89 caiu o muro de Berlim, hoje nós teremos um novo muro de Berlim em questões econômicas. Então, a gente tem Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália num bloco. Nós teremos Índia, China, Coreia do Norte e outros países ali, Turquia e outros países atrelados ali. E um não vai falar com o outro. Esse é o grande desafio. Um fala dólar, o outro fala yuan.
Um é tecnológico, o outro não é, né? Um vai querer ter a demanda da matriz energética, principalmente. Soberania militar é uma coisa que a gente não fala, mas é uma coisa que interfere muito na questão política, que interfere nos nossos negócios. E eu vou tocar no assunto político aqui. Se alguém descartar não o candidato à política, mas a política, no seu planejamento de como as coisas são conduzidas, está cometendo um erro grande estratégico de planejamento, né? Preponderância econômica, a gente tem visto, mesmo antes da guerra da Ucrânia, a guerra econômica entre Estados Unidos e China, que atrapalha muito a nossa vida aqui no Brasil com relação à logística, com relação a preço, com relação à demanda, né? O crescimento do PIB mundial, que eu trouxe algumas notícias aqui, que não é uma notícia boa para o ano que vem, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A gestão ESG ambiental ela é muito positiva, e a Marcela trouxe aqui, de forma brilhante, todos os pontos do ESG, mas eu só deixo aqui uma pergunta, eu vou deixar, eu não vou falar muito de ESG, porque a Marcela ela abordou muitos pontos que eu considero que são excelentes, mas eu só vou deixar um ponto aqui sobre ESG. Saiu ontem a notícia, ontem a notícia que a Gol pagou 220 milhões de um acordo que ela fez lá, que ela assumiu, que ela pagou corrupção e tal, não sei o quê. Então, com relação a ESG, foquem primeiro no G, na governança, no fazer certo, nas ações sustentáveis, na conduta correta, na transparência, nos pontos. Se vocês fizerem o G correto, o S e o E, eles virão de forma automática, né? Eu estou vendo muita empresa fazendo, não focando na governança e fazendo os outros pontos, mas isso de uma forma que não é muito sustentável. A Marcela trouxe aqui muito bem. Mas como as empresas não focam muito no G, elas não estão sabendo como muito mostrar o que elas estão fazendo. E se ela focar no G, ela vai saber como mostrar, né? Então, esse é um ponto. Bom, a gente vai ter negociação com 2 blocos, né, dólar, yuan, e tem uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção. Isso é a notícia hoje da moeda digital da China, o yuan digital. O Brasil também já tem uma moeda digital. Todos os bancos centrais vão ter moedas digitais, e isso vai mudar a forma completamente dos meios de pagamento de vocês no Brasil e no mundo. E isso é coisa para os próximos 2 anos. Isso tem que estar no planejamento de vocês, né? A globalização, se ela é descentralizada ou centralizada, aí eu sempre coloco para vocês o seguinte, é a pergunta, qual globalização que eu quero ter? A China é globalizada, ela produz tecnologia e exporta para o mundo. Ela usa a globalização a favor. O Brasil faz isso com o agronegócio, mas não faz isso com a indústria e serviço, por exemplo. Nós somos dependentes. Então, em termos de indústria e serviço, nós temos uma globalização ativa. A gente não produz tecnologia como deveríamos no Brasil. É por isso que quando explode o dólar, explode a inflação. Não deveria ser assim. Então, a pergunta é qual globalização nós queremos? Qual globalização a minha empresa vai buscar no detrimento disso? Eu vou exportar para pegar uma fatia desse dólar alto, né? O desafio é o comércio entre países, que ainda não está muito bem desenhado, e a gente vai ter um muro de Berlim. Então, a primeira consequência daqui 1 ano, depois que a guerra acabar, que nós efetivamente vamos ter 2 blocos e nós vamos ter que saber navegar nesse mundo, certo? Mais um, Patrícia, por favor. Aí eu coloco aqui, só colocando, a China está pronta para trabalhar com a Rússia, importações chinesas de petróleo. Ou seja, o que a sanção do mundo fez com a Rússia, a China está tentando reverter. Isso tem um motivo de ser. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado. Isso está acontecendo, é fato. A pergunta é como que nós, gestores de empresa, vamos perceber isso e preparar nossas empresas para isso. Certo? Mais um, por favor. Aqui, eu trouxe aqui a previsão do PIB aqui de todos os países. Isso é um fundo de investimento chamado Redwood, que é um fundo de investimento que soltou um material muito legal. Até faço referência aqui a esse material. Peguei esse material e vai estar lá, que eu vou divulgar também. Então, eles colocam aqui a questão dos países, do PIB dos países 2022, 2023. E aí, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, por que o investidor viria para o Brasil? Sabe? Então, você tem ali o PIB dos Estados Unidos, em 2023 ele vai decair 2%, o Brasil 0,5%, pode ser maior, o da China 5%, que para termos de China é muito pouco. Mas, efetivamente, por que eu viria para o Brasil? Porque o 2% dos Estados Unidos ele é maior que o Brasil, né? Então, a gente tem que eu vou colocar aqui no final da apresentação o que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que não vai acontecer.
Mas é bom a gente prestar atenção, principalmente para quem importa, prestar atenção no PIB e nos pontos dos países para 2023, porque todos os bancos, todos os cenários, sabe, as empresas de rating, elas estão colocando 2023 como ano de recessão, né? E aí a gente tem que prestar atenção como que é essa recessão, porque a gente fica a gente não pode entrar numa bolha de que a inflação no Brasil está caindo, mas não é por uma questão estrutural nossa que nós fizemos nosso dever de casa. A inflação está caindo nossa pela recessão que já está acontecendo, então a commodity cai, e aí o preço no Brasil vai cair porque o petróleo ele é atrelado ao preço internacional. Então, como tem menos demanda de petróleo, o petróleo cai, baixa o petróleo aqui. E temos a questão do ICMS. O ICMS foi uma medida pontual do governo, não foi uma ação estrutural que nós fizemos no Brasil, né? E este ponto, essa inflação, ela vem com uma consequência, que é nós não estarmos prestando atenção na questão do teto de gastos. Isso foi um governo foi um dinheiro que foi tirado do governo para baixar a inflação, mas essa conta a gente vai pagar. Como é que a gente vai pagar essa conta? Através de menos investimentos do governo, né? Hoje, o que foi mandado para o governo no próximo ano, 4 trilhões de dinheiro e 25 bilhões só de investimentos. De 4 tri, 25 bi, só 25 bi é de investimento, né? Então, isso impacta muito na questão, porque a gente tem um ditado aqui que a gente é produtivo da porta da fábrica para dentro, mas quando a gente vai para a porta da fábrica para fora, para exportar as infraestruturas, a gente deixa um dinheiro na mesa, porque a gente não é competitivo com o Brasil. Então, isso tem que estar no planejamento de vocês, né? Mais um, por favor. Aqui eu trouxe a questão da projeção da inflação. Inflação, pessoal, eu tenho conversado com muitas pessoas que vivenciaram a inflação. Eu comecei eu entrei assim, comecei a prestar atenção em 94, mas 94 era se não me engano, é MRV, ERV, depois passou para o Real, Cruzeiro, RV, Real. Mas tem muita gente, aconselho a vocês, pegar esse pessoal aí de 60, 70 anos, pessoal que trabalhou na época da inflação, sentar, almoçar e conversar com essa turma, eles têm muito a ensinar, porque a inflação ela veio para ficar nesse período de 2023, 2024, né? Então, você tem inflação no Brasil, você tem inflação nos Estados Unidos, eu coloquei algumas matérias para vocês aqui, embaixo aqui do slide, que o pessoal realmente está colocando, que é um ponto muito crítico a inflação. A inflação, ela tira o poder de compra, ela deprecia o seu estoque, ela tira o poder de compra do consumidor. A inflação, ela traz uma instabilidade no mercado, a inflação, ela permite que o investidor não venha para o Brasil, né? Então, é isso que a inflação faz. E aí, como Brasil e como empresa, nós temos que fazer as nossas reformas corretas ou nós temos que fazer medidas pontuais? Então, se efetivamente nós vamos trabalhar com medidas pontuais, que a gente coloca o risco no nosso planejamento. Está baixando a inflação aqui, mas ano que vem como é que vai ser? Porque não vai ter dinheiro mais para pagar auxílio caminhoneiro, pode até que seja que continue, mas a gente vai pagar um preço disso, né? Então, a gente está hoje, né, vai sair 6h30, hoje, 3 horas da tarde, o presidente do FED vai falar, né, às 6h30 sai o Banco Central, e vocês podem ver, vocês vão consultar aí, todas as notícias, recessão global, e todo mundo preocupado com a questão inflacionária, né? E aí eu convido vocês a uma reflexão. Se o FED aumenta os juros, se o Banco Central aumenta os juros, o que o dinheiro do Brasil faz, o dinheiro especulativo? Ele sai do Brasil e vai para fora. Na hora que ele vai para fora, ele converte o real em dólar e manda para fora. Na hora que ele converte o real em dólar, o dólar fica mais caro. Na hora que o dólar fica mais caro, se tudo aqui, a maioria é atrelado ao dólar, a inflação aumenta. Um dólar mais caro quer dizer mais inflação. E aí o Banco Central, muitas vezes, ele vai ser obrigado, eu não sei se ele vai fazer, mas muitas vezes ele é obrigado a aumentar a taxa Selic para não permitir que o dinheiro saia do Brasil, porque senão o dólar vai aumentar, a inflação vai aumentar. Então, quando o pessoal fala comigo assim, a Selic aqui, ano que vem, vai ser menor. Mas como? Se está todo mundo aumentando os juros no mundo. Nós não estamos conectados? Né? Então, nós temos que pensar com relação a isso. Em termos de juros, Selic, pessoal, Selic é 13,75.
tirando o BDMG, que tem taxas diferenciadas e tem, porque eu sei, e principalmente para a empresa que é tecnologia, também tem taxas muito diferenciadas, incentivadas, eu convido qualquer pessoa aqui que esteja nos assistindo, que vá ao banco pegar um capital de giro, pegar qualquer linha de financiamento que não comece com 23%, 24%. E isso é um rombo no fluxo de caixa das empresas. Isso é o maior risco que nós teremos no segundo semestre de 2022 e em 2023. É o rombo de um PMT, uma despesa mensal de endividamento que a empresa não consiga se sustentar. Então, muito, muito, muito cuidado com relação à liquidez e com relação ao endividamento. Certo? Mais um, Priscila, por favor. Bom, pessoal, aqui eu trago a questão do FED, tá, os juros aumentando aí, né? Então, hoje a gente já falei aqui, hoje a gente vai ter. Então, a Selic, ela, se ela diminuir o fluxo cambial, o dinheiro tira, porque, diferente da China, tem um post lá no meu LinkedIn que eu comparo. Se eu fosse investidor de 100 milhões de dólares, se eu comparo a taxa do Brasil e da China de tudo, trabalhista, de investimento, de emprego. Então, o que vem para o Brasil, muitas vezes, é o dinheiro especulativo, é o que vai para a Bolsa. O que está indo para a China, para os Estados Unidos, é o dinheiro que gera emprego. Nós temos que trazer o dinheiro que gera emprego. Então, a Selic, ela tem que ser analisada para não deixar o dinheiro sair do Brasil. Então, quanto menor o fluxo cambial do Brasil, maior o dólar e maior a inflação. Então, é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Certo? Mais um ponto, Priscila, por favor. Aqui eu trago o fluxo cambial do Brasil, fica positivo, 156 milhões, e isso é um ponto muito positivo, a gente tem que prestar atenção nisso. Se o fluxo cambial começar a sair do Brasil, nós vamos ter problema com a inflação. É uma coisa que a gente não conversa no dia a dia. Fluxo cambial, o que é conversa de fluxo cambial? Então, nós aqui somos um público qualificado que está assistindo aqui. Vamos sempre prestar atenção. Mais um, por favor. Aqui eu trouxe a taxa de juros nominal dos Estados Unidos. Então, para 2023, está colocando ali 3,75, a taxa nominal 0,73, né? E aí eu tenho que colocar para vocês que a tendência do mundo é os juros continuar aumentando. Por quê? Quais são os fatores que você traz? Existe alguma probabilidade da guerra da Rússia acabar em 2023? Principalmente se o Putin começar a ter um revés lá, então ele não vai largar a mão da Ucrânia. Você não tem dúvida disso. Não vai ter algum fato que faça a China não ajudar a Rússia até agora? Não. Tem algum fato que está diminuindo a questão dos preços da energia elétrica, por exemplo? Não. Não tem nenhum fato. Qual é o fato relevante? Né? E eu sempre falo, a gente tem que separar muito bem desejo de realidade, que é o principal erro das empresas. Colocar o desejo no orçamento. Então, você tem que colocar o seu desejo sim, mas é 15%, 75% é a realidade da coisa. Qual é o fato relevante que vai fazer efetivamente o mercado dar uma guinada positiva? O que está acontecendo? A Marcela falou aqui muito bem, esclareceu muito bem, o desemprego é 9%, menor dos últimos 15 anos, ok? Ok. Mas é maior que Portugal, gente. Nós temos um país de Portugal desempregado aqui no Brasil. Aí pergunta, a sua empresa efetivamente ela está tendo um reflexo positivo no seu fluxo de caixa porque a inadimplência das empresas está baixando? Saiu ontem no jornal Valor, o Fundo Garantidor de Crédito está prestando atenção na inadimplência do Brasil. O resultado que veio do segundo trimestre dos bancos, todo mundo colocou provisão maior de inadimplência. Então, qual é o fato relevante que vai fazer eu fazer maior investimento? Como eu vou posicionar a empresa se o juro nos Estados Unidos está crescendo? Juro significa menor investimento. Juro significa, se eu for ao mercado, eu vou pegar um dinheiro mais caro. Juro significa que eu vou consumir menos, porque eu não quero pagar uma televisão de R$ 2.800 ou R$ 2.000 e pagar R$ 5.000 na televisão, que é o boleto gostoso lá da Magazine Luiza, né? Eu fiz uma crítica muito dura nela. Prossigo que vocês vejam também, né? Então, qual é o fato relevante que está acontecendo? Mais um, por favor. Aqui eu trouxe de novo algumas notícias, tá certo? E aqui me preocupa muito a China. Por que a China te preocupa, Júlio? Porque a gente importa muito mais dela do que dos outros países e a gente exporta muito mais para ela. Imagina que eu sou uma empresa, então tem um fornecedor
em que eu compro a maior matéria-prima que eu fabrico, a minha geladeira, e a geladeira eu vendo para essa empresa que me dá peça para fazer geladeira com mais venda. Então, o Brasil é isso com a China. É o país que eu mais importo e é o país que eu mais exporto. Então, se der um problema com a China, eu tenho sérios problemas econômicos no Brasil. Fato. Né? E aí a gente está vendo problema de moradia, a questão da Evergrande, quem não acompanhou, acompanhe. O maior medo de 2023, gente, é essa questão da bolha financeira da China. A questão da Evergrande é um ponto gravíssimo. O mercado imobiliário da China não tem. O PIB da China vem muito do mercado imobiliário. Os mutuários lá deixaram de pagar e a inadimplência está altíssima. Né? Então, a China, então, coloquei várias matérias aqui, então aconselho que vocês façam uma pastinha no notebook de vocês, no celular, com notícias da China, porque impacta muito aqui. Né? E só um parênteses, se alguém aqui ideologicamente briga com a China, em 1990 a China tinha o mesmo PIB do Brasil. Eu negocio muito com a China. É o país socialista mais capitalista que eu conheço. Então, acho que a gente tem muito que aprender sobre como eles estão investindo em tecnologia, já são a segunda maior economia do mundo. Eu acho que a gente tem que parar com essa análise apaixonada de que é comunista e tal, não sei o quê, e começar a aprender com o que eles estão fazendo. Fecha parênteses. Mais um, Patrícia, por favor. E aí, vamos entrar aqui no cenário Brasil. Mais um, Patrícia. Então, o pessoal pergunta para mim assim, Júlio, se a demanda do Brasil está maior que 2020, 2019, por que que as empresas e por que que eu, pessoa física, eu não tô vendo o dinheiro entrar? E isso, você responder essa pergunta individualmente, você está respondendo muitos pontos importantes do planejamento da empresa. Aí eu fiquei pensando nisso e fiz esse slide aqui para trazer para vocês, né? Porque assim, o dólar em 2019 ele era 4,3, hoje é 5,25. Então nós estamos falando de 30% do aumento do dólar. Alguém aqui conseguiu repassar no preço do produto de vocês ou do serviço de vocês um aumento de 30%? Ninguém conseguiu repassar. Selic 2019, 5%. Selic 2022, 13,75%. 175% a mais. Se eu for pegar, se eu entrasse no banco em 2019, entrasse hoje, eu ia pagar 170 só de variação da Selic, 175% a mais. Uma prestação era 15 mil reais, hoje seria 27 mil reais. Né? Isso deixa dinheiro na mesa para as empresas, não sobra. Não sobra para fazer investimento, não sobra para aumentar salário, não sobra para aumentar estoque, não sobra para nada. Está todo mundo endividado. Né? E a inflação, em 2019 era 4,31, agora é 8,73, 102%, 100%. A pessoa fala assim, a inflação vai ser controlada, a tendência é baixar e tudo, mas qual é o nível da nossa inflação? Será que o Brasil permite uma inflação de 8%? Que a gente sabe muito bem que não é 8%, vai no supermercado para ver se é 8%, porque isso aqui é a média do IPCA, então a média, né? Mas vai no supermercado para ver se é 8%. Né? E com relação à taxa de juros, a gente só pede para 2 países, Turquia e para 3 países, Turquia, Argentina e Rússia. Depois vem o Brasil. Então é por isso que a gente tem uma maior demanda econômica, né, no Brasil, até porque 2009 baixou muito, então a tendência é aumentar mesmo. Nós estamos comparando com 2020, que é 2021, que a conta é baixa, mas está explicado no slide. Aí você tem esses 3 pontos juntos, você tem a sensação de que você não tem dinheiro. Está explicado. Certo? Mais um favor, Priscila. Eu estou terminando, vou, Marcos. Aqui, pessoal, eu trouxe a evolução do PIB, né, para 2023, PIB Brasil, né? Então, eu faço algumas perguntas. O investidor será segurança para fazer negócio no Brasil com o PIB? Né? Realmente, o PIB permite um maior retorno financeiro do investimento? Ou na concentração de renda que nós temos no Brasil hoje, o PIB vai ser concentrado e a gente não vai ter pessoas consumindo? Nós temos menos pessoas, nós temos 68 milhões de pessoas endividadas no Brasil. São 68 milhões de pessoas que estão deixando de comprar o seu produto. Como é que você vai colocar isso no seu planejamento? Né?
Como está a previsão de investimento para as empresas brasileiras? É claro que a gente tem ilhas de excelência. As empresas, por exemplo, a primeira dica que eu dou, vai comprar ação, primeiro, estude, né? Estude muito, não coloque. Segundo, se for comprar, compre empresas hoje atreladas a commodities. Por mais que esteja baixando, ainda está alto. São ilhas de excelência no Brasil. Agora, olha o varejo, olha a Casa Bahia, olha desculpa, a Via Varejo, olha a Magazine Luiza, né? Como é que elas estão? Vou trazer para vocês aqui um slide aqui, como é que foi o resultado do segundo trimestre das empresas aí da Bolsa. Perdendo dinheiro, estão desesperadas, né? Então, qual segmento por isso que é bom a gente trazer as perguntas. Qual segmento que você está, né? Porque se você estiver vendendo minério de ferro, beleza. Apesar do custo também ter aumentado, mas você está numa ilha de excelência. Mas se você tem um comércio, tem um varejo, como é que eu vou me posicionar nessa questão? Né? E a inadimplência diminuirá, permitindo maior segurança da liquidez das empresas? Todo mundo colocou aumento de inadimplência. Todo mundo, os bancos, as empresas estão sentindo. E ontem, de novo, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um item do governo que garante R$250 mil do seu dinheiro se a empresa quebrar, apenas 250 mil, está prestando atenção na inadimplência. Isso é um fato. Efetivamente, 2023, você enxerga que a inadimplência, fizemos no Brasil algum ponto, um fato relevante que vai trazer a inadimplência de volta? É vocês que têm que responder. Mais um, Priscila, por favor. Aqui eu trouxe o resultado primário do PIB, né? E aí, pessoal, e a dívida líquida. É uma coisa importante, que quando os juros aumentam, nós estamos esquecendo que o país paga os juros. Os juros do Brasil explodem. Os juros do Brasil explodem, eu vou entregar mais dinheiro para o banco, sem nenhum demérito ao banco que comprou o título do governo, tem que receber mesmo. O governo fala com o banco assim, estou fazendo aqui o meu tesouro direto aqui, ou uma ação aqui, vou te pagar daqui 5 anos, 10%. O banco vai lá, não quer receber, está certo. Do jogo. Mas quando o Brasil aumenta os juros, ele aumenta os juros do pagamento de dívida. De novo, nenhum demérito contra os bancos, só que sobra menos dinheiro para fazer investimento. Então, a Selic subindo, ou a Selic se mantendo a 13,75, ou ela se mantendo a 12, ainda é altíssimo. E o primeiro slide que vocês estão vendo aí, ó, é a reflexão que eu faço para vocês em 2023 com a LOA, que foi mandado para o Congresso Nacional. Vão fazer 10 anos, exatamente 10 anos. 2013 começou isso aí. 10 anos que o Brasil gasta mais do que arrecada. Imagina isso, uma empresa gastando 10 anos seguidos, uma empresa mais do que arrecada. Imagina você, pessoa física, você 10 anos gastando mais do que você tem uma despesa maior do que o seu salário, sua renda. O Brasil está acontecendo esse ano, 10 anos seguidos. E aí você tem que prestar atenção nisso. Ou seja, todo mundo falando que vai ter investimento, que não sei o que, tal, não sei o que. Onde vai ser o dinheiro, gente? Ou então esquece teto de gastos, vamos realmente partir para uma coisa mais, né, não vou falar irresponsável, mas extremamente flexível, ou vamos sair gastando dinheiro para cumprir as coisas. Mas qual é o fato relevante? O fato relevante é que em 2023 vai fazer 10 anos que o Brasil gasta mais do que arrecada. Fato. Você pode ter o direito às suas opiniões, mas você não tem direito aos fatos. Mais um favor, Priscila. Aí eu trago aqui o crescimento efetivo da produtividade, aí um ponto que me incomoda muito, que é a questão de produtividade industrial. Nós somos muito poucos industrializados, em detrimento do mundo. E eu trago algumas provocações para vocês aqui. Tem 30 anos que a gente fala de reforma tributária. Não foi feito. Tem a reforma administrativa, que é o tamanho do Estado. Como é que a gente entrega o dinheiro que a gente entrega para o Estado, como é que devolve? Não se toca nesse assunto. Nós temos um PIB que a gente acha que vai crescer 1%, ineficiente, a gente acha que está ótimo. A gente acha que cresceu. Aí você tem os Estados Unidos, China, todo mundo crescendo 3%, 4%. Então a gente vai se sustentar com PIB 1% e achar que está tudo bem. Né? Educação de excelência, se a Tesla montar uma fábrica no Brasil, será que tem mão de obra para ela, gente? Todo mundo que vocês contratam aí, que vocês estão me assistindo aqui, como é que é essa turma aí que está vindo para as empresas? Né? Não consegue nem fazer uma análise crítica de um problema complexo, não consegue, sabe? O pessoal está... A qualificação no Brasil está péssima.
Mão de obra está péssima. Tem 9% de desempregado. Vai arrumar uma pessoa boa para trabalhar para você. Você sabe o que eu estou falando com você. Está difícil demais ser uma pessoa boa, qualificada para trabalhar. Isso é um dos maiores gargalos do Brasil. A gente nem toca nesse assunto, nem toca. Né? Indústria e serviço competitivo, de novo, nós somos uma globalização passiva em vez de ser ativa. Né? E para 2023, existe perspectiva de investimentos, programa estratégico para o Brasil? Né? Eu fiz um post lá também no meu LinkedIn colocando, pô, vamos, metade do tempo, se nós gastarmos metade do tempo que a gente gasta discutindo sobre pesquisa, sem entrar no mérito de eleição, partido nem nada, só falando de pesquisa, discutindo esses pontos, nós já teríamos dando um grande passo para entender a competitividade do Brasil. Só que essa falta de competitividade impacta no seu caixa. Já estou terminando, Marcos. Obrigado, Júlio. Mais um favor. Aí, taxa de desemprego, já falei, pode passar. IPCA do mundo aí, pode passar. Inflação, endividamento, pode passar. Vocês vão ter esse material. Aqui eu coloco a projeção do dólar. Ó, só um minuto nesse aqui. Pessimista 6,12. Continuando 5,24 e negativa 4,83. Mas vamos colocar que seja extremamente positivo. R$ 4,83. Extremamente positivo. Tem sentido eu comprar uma máquina e ter que gastar 4,8 vezes mais para trazer essa máquina para o Brasil? Além do imposto, se eu comprar uma máquina de R$ 1 milhão de reais, eu vou pagar de 4 milhões de dólares. Imagina o dinheiro que eu vou pagar só da variação cambial, mais o imposto que eu pago para trazer o produto para cá, para o Brasil, que é quase o preço do produto só de imposto. Agora, para exportar é maravilhoso. Agora a gente tem que tomar a decisão. Você é uma empresa exportadora? Sou. Ótimo. Você vai surfar na onda do dólar. Você não é uma empresa exportadora e você depende do seu arroz, do seu pãozinho, do trigo e tudo na sua casa, e mais da matéria-prima para você produzir, você vai ser impactado pelo dólar. Então, muita atenção na cotação. Esteja com a cotação do dólar todo dia de solar, gente. Né? Mais um, Priscila, por favor. Aqui, pode passar, depois vocês dão uma olhada. Aqui, comparação de projeção, né, do Ibovespa. Aí, pessoal, o Ibovespa vai para lá, vai para cá, 100, 102 e cai, não sei o quê, não sei o quê. E aí, algumas perguntas aqui. Realmente vai ter IPO se a empresa sentir que o mercado brasileiro não está com a demanda alta de investimento? Não ter. Né? Os preços da ação se refletem a incerteza do mercado em 2022. Temos maior demanda de consumo em 2023? Vocês têm que responder. Vocês acham que vão ter? Aí você vai comprar ação de empresa de varejo na bolsa? Incentivos de consumo serão através de incentivos fiscais com risco de teto de gastos. As famílias ficarão menos endividadas em 2023, mesmo com a Selic hoje a 3,75. Vocês acham que as famílias brasileiras vão ficar menos endividadas? E o risco de recessão global 2023? Todos os bancos do mundo, menos os brasileiros. Os brasileiros não falam. Mas a recessão de todos, você pega o JP Morgan, você pega, sabe, os outros, todos os outros bancos, todo mundo com medo, né, da recessão de 2023. Aí como é que fica a bolsa? Aconselho a não comprar. Aí sendo bem claro. Espere. Primeiro, estudem. Se estudar e entender o que é, aconselho ainda a não comprar. Espere. Certo? Já estou terminando, Marcos. Vou dar mais um minutinho, tá bom? Mais um, por favor. Aqui, pessoal, segundo trimestre de 2022. Aí nós estamos falando da prática da coisa. Todas essas notícias, todas essas empresas vieram com prejuízo. É a chancela do que eu estou falando com vocês aqui. Todo mundo veio com prejuízo. Taesa, Petróleo, BRF, Allianz, Azul, BR, tudo está aí, ó, divulgado para o mercado. Mais um, por favor. Votorantim, Siemens, Nupatec, Neogrid, Ambipar, todo mundo aí perdendo dinheiro. Essas ações da B3. Mais um, por favor. Aí, ó, Semig, nossa aqui, Nupatec, Vids, Anima, tudo aí, ó, perdendo dinheiro. Pegou o resultado dessa turma toda, aí o que impacta mais aí? Aonde que o dinheiro está indo? Endividamento. Endividamento. Entendeu? Mais um, por favor. E aí, notícia de hoje. Hoje, peguei 5 horas da manhã. Lá. Além do FED, outras empresas nos Estados Unidos dizem estar preocupadas com a recessão.
né? O Rubini lá, que previu, eu não sou muito esse negócio de prever e tal, mas ele colocou alguns pontos que são importantes, a gente tem que estudar. Ele colocou que realmente temos problemas para esse ano. A ação da Ford ontem despencou 12%, a ação do FedEx despencou semana passada, também prevendo baixa demanda, e a BlackRock, que é um dos maiores investimentos de fundo do mundo, colocou para 2023 um dano muito crítico no mercado. Aí eu pergunto, se essa turma toda está falando isso, eu vou deixar a minha análise ficar turvada, porque a inflação está caindo, porque o governo fez uma PEC sobre ICMS. Não estou falando que é certo ou que é errado, gente, por favor, não estou falando isso. Não estou entrando nesse mérito. A pergunta é, fizemos o nosso dever de casa para ter uma inflação baixa, consistente? É isso que a gente tem que responder. Já estou terminando, Marcos, mais um, por favor, a última slide. Essas são as projeções, eu trouxe para vocês, depois vocês dão uma olhada, mais um. E aí eu trouxe para vocês um presente, que é, o primeiro presente é esse aí. Então, o que eu estou olhando em 2022, 2023? Primeiro, liquidez. Liquidez. Tem muita oportunidade no mercado, mas você vai ter oportunidade para quem tiver dinheiro em caixa para comprar empresa boa que não tem dinheiro. É simples assim. Né? Margem não é para vender com prejuízo. Gente, a pessoa fala assim, faturamento, vou aumentar faturamento. Mas o que adianta vender com prejuízo? Você vai quebrar mais rápido. Então, é melhor você vender com margem, vender com lucro. Venda com lucro. Simples assim, mas parece que as empresas esquecem disso. Né? Menor endividamento, renegocie. Se você tiver endividamento, renegocie por longo prazo. Aí a Marcela trouxe uma notícia aqui que me alegrou o coração. Vinha com 2 anos de carência, 14 anos para pagar, para o melhor dos mundos. Eu aconselho todo mundo aqui a ir para o BDMG, pegar o contato, se a Marcela disponibilizar o contato de quem pode conversar com vocês do BDMG, e ir lá ver a criança, 2 anos de carência. O BNDES, certo? Se da área médica, é 12 meses de carência, BNDES. O BDMG está fazendo com 2 anos, o melhor dos mundos. Você vai diminuir seu PMT, sua despesa mensal, não vai impactar tanto seu fluxo de caixa, seu balanço, seu DRE, né? Focar em operações lucrativas, tem muita empresa que tem outras operações que não são do core business deles e que dão lucro, então esqueça a operação que dá prejuízo, esqueça, não foque nela. Focar no que você realmente é bom, que eu chamo aqui de core business, não ficar com a estrutura que não precisa. Quanto, gente, a gente enxerga isso aqui de empresário, de empresa, que tem uma estrutura que não precisa, uma estrutura inchada, daqui 3 anos eu não preciso, para daqui 3 anos eu preciso dessa estrutura, mas você não precisa agora. E agora é o impacto que você vai ter. Né? Foco no giro de estoque, para quem é indústria, girar é importantíssimo. Quanto mais você gira com lucro, mais dinheiro você tem. Certo? Diminuir a inadimplência, aqui eu coloco aqui para quem exporta até dentro do Brasil seguro, de crédito. Você fala assim, eu vou vender para o julho. Você entrega o balanço do juro para a seguradora pode vender para o juro, se o juro não pagar, eu segurador, te pago. É assim que funciona o seguro de crédito. Certo? A cultura, eu fiz um penúltimos posts, esse aqui, a cultura como estratégia no café da manhã, cuidado com a cultura das pessoas, investimento, gente, menor que 12 meses, payback, assim como TIR, taxa interna de retorno, tem que dar lucro. Simulação do fluxo de caixa. Você simulou o caixa para 2023, deu prejuízo, ajusta. Não vá com caixa com prejuízo. Né? Vai ter problema. Contrate uma empresa para revisar todas as oportunidades tributárias que você tenha na sua empresa. É um manicômio tributário de lei, de burocracia, para você entender esse emaranhado todo. Contrate uma empresa e coloque lá dentro. Tem tantas oportunidades tributárias. Isso é importantíssimo. A gente não faz isso. De novo, faturamento, margem, né? Focar na margem, agilidade nas decisões, e aí não precisa nem explicar muito isso. Equipe de alto desempenho, não tenha gente medíocre na sua empresa. Gente medíocre é prejuízo. Não tem, simples assim. Né? E separar desejo de realidade com o orçamento 2023. Separe. Eu quero que a minha empresa... Não. Fato relevante que vai fazer isso acontecer. Pergunta é essa. Na minha visão, não teremos reforma tributária nem reforma administrativa, não teremos. Se tiver, é um ou outro ponto pontual, vai ajustar a tabela do imposto de renda, alguma coisa assim, mas pensar tributariamente o Brasil para que seja competitivo para
que eu possa investir no Brasil e não na China, eu não acho que vai ter, tá certo? Eu acho que nós teremos o maior déficit nas contas, o menor investimento do Estado, uma recessão global, eu acho que nós teremos. Inflação Selic dólares ainda muito altos, mesmo que esteja diminuindo um pouco, ainda é muito alto. Consumo das empresas com dificuldade, algumas ilhas de excelência que a gente pode aproveitar e maior oportunidade para quem tiver liquidez. Esse é o primeiro presente que eu estou entregando para vocês. Agora eu vou entregar aqui, Marcos, já está querendo me matar aqui, o segundo presente acabou. Vai lá, Priscila. Mais um. Não. Coloca lá, tem um slide depois desse, Priscila. Tem um slide depois desse. Que é o segundo presente, que é a matriz de risco. Aqui você coloca os pontos Brasil, interno, externo, o cisne negro, né? Não existe cisne negro quando aparece uma coisa errada, então eu coloco aqui o cisne negro, eu coloco na parte direita lá de cima, como entender o cenário, e embaixo, alguém perguntou aqui a questão da pandemia, eu li vários livros e conversei com várias pessoas, muitas empresas saíram melhor da pandemia. À direita, embaixo, aqui, eu coloco o que as empresas fizeram, que elas saíram melhores da pandemia. Tá aí, o segundo presente para vocês. O primeiro é aquele slide lá, esse aqui é o segundo presente para vocês. Certo? Matriz de risco. Okay? E mais um, por favor. E eu termino com isso daqui. Pensar fora da caixa. Que caixa é essa? Não consigo encontrar essa caixa que todo mundo fala. Né? Então, não existe caixa. Eu estou falando para você aqui, daqui 2 meses pode mudar. Tomara que eu esteja muito... Eu torço para estar rápido. Eu até aposto o vinho com todo mundo aqui. Se não se concretizar o que eu estou falando aqui, eu pago o vinho. Quero estar errado. Quero mesmo estar errado. Mas não existe caixa. Tenha uma mente fluida. Leia. Converse. Faça conexões. Tente resolver problemas complexos. Não existe caixa. O mundo é essa nuvem completamente fluida. Né? E aí, Marcos e Priscila, ok? Muito obrigado. E aí, Marcos, muito obrigado. Desculpa por ter passado o tempo aí, mas essa apresentação vai estar lá. Aí eu coloco aí, Priscila, o pessoal do IBF pode passar, eu sou presidente, tem várias pessoas que participam do IBF, né, pessoas de relevância, que eu tenho muito orgulho de estar junto com eles. Mais um, Priscila, por favor. Alô, Priscila? Isso. Né? Muitas pessoas, mais um, por favor. Então é isso. Então, eu quis trazer aqui uma mescla que eu enxergo, conversando com as pessoas, que eu enxergo na empresa aqui que eu trabalho, uma mescla dos pontos que eu vejo do mercado nacional, do mercado internacional, e o que separa o homem dos meninos mesmo, né? Homens, englobando homens e mulheres, né? Que é o ditado assim, é colocando essa complexidade toda de uma forma palatável, que é a coisa mais difícil da coisa. E só um recado com relação à política. Tenha uma análise desapaixonada. Se ganhar um ou se ganhar outro, quais são as ações que eles farão no Brasil e onde isso vai impactar a empresa. Simples assim. Tenha uma análise desapaixonada. Muito obrigado, pessoal. Júlio, muito obrigado. A gente acabou avançando no tempo que a gente tinha combinado de fazer um debate, mas eu acho que vocês dois, naturalmente, já foram respondendo as perguntas que foram surgindo aqui no nosso chat. Por conta do tempo, a gente não vai poder respondê-las aqui hoje, mas me comprometo a gente organizar um segundo momento para poder endereçar essas questões que foram trazidas, embora que, como eu já disse, eu acho que boa parte das perguntas já foram naturalmente respondidas por vocês. O Júlio trouxe uma visão, a Marcela trouxe para a gente um retrospecto, né, do que aconteceu aí em 2022 e tentando nos trazer o patamar de largada para a gente pensar 23. E a Marcela deu algumas dicas muito interessantes de diretrizes não só de curto, mas de longo prazo, de médio e longo prazo, de como que a gente vai poder reverter a curva que o Júlio trouxe para a gente aqui num cenário um pouco mais sombrio, né? Desculpa usar esse termo. Eu convidei o Júlio porque eu tenho acompanhado os posts que ele tem feito, as matérias que ele tem redigido nos jornais, e ele tem sido muito cético, né? E eu achei importante
trazer essa visão um pouco mais cética e bastante técnica. Eu quero reforçar isso, que a visão do Júlio ela é cética, mas não pela paixão, ela é cética pela razão, né? Ele tem um monte de fundamentos para poder sustentar a sua linha de pensamento, e eu queria, aqui, para poder fechar, trazer o resultado da enquete para fazer esse contraponto e deixar o gancho para o nosso próximo encontro. Me surpreendeu positivamente o resultado da nossa enquete. 116 pessoas que votaram. Aqui nós estamos falando de pessoas que votaram no LinkedIn e hoje aqui no evento, presencialmente. 116 pessoas. O perfil dessas pessoas é todo de profissionais ligados às finanças empresariais, finanças corporativas, e aqui uma surpresa positiva, porém preocupante, porque nós temos 72% do nosso público entendendo que o ambiente de negócios para 2023 será melhor do que 2022. Né? Então, eu encerro essa nossa reunião de hoje, esse nosso encontro, deixando aqui os 2 últimos slides do Júlio como um grande presente do Júlio, do IBEF, para todos nós. Né? Na hora de fazermos nossas análises, que a gente realmente olhe para aquelas questões, para aqueles pontos nevrálgicos que ele lista ali nos 2 últimos slides, montemos as nossas matrizes de riscos, que devem ser também bem mais customizadas para a realidade de cada um dos nossos negócios. O Júlio comentou isso daí, você não pode olhar apenas o cenário macro, a gente tem que olhar o cenário macro, mas com uma adaptação, uma adequação ao setor onde a gente está encaixado, e a própria realidade do nosso negócio, as especificidades de cada um dos nossos negócios. Meus queridos, infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai conseguir fazer o nosso debate de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito do debate. Júlio e Marcela, tem uma chuva de mensagens aqui elogiosas às apresentações de vocês. Júlio, você também pode disponibilizar essa apresentação? Sim, a Priscila, que passou, já está com ela, já está autorizado. Ótimo. E daqui a pouquinho eu coloco lá no meu LinkedIn lá a apresentação completa também. Maravilha. E Marcos, eu só queria sua paciência aqui, 30 segundos. No próximo dia 27, com relação ao ESG, no próximo dia 27, nós estamos lançando o projeto IBEF Verde, né? Que é a questão das finanças. O IBEF ele tem sua responsabilidade, o seu DNA, que é cuidar financeiramente para que as empresas tenham lucro e se perpetuem durante o tempo, mas a gente agora tem formas de fazer isso corretas. E aí a gente está falando, igual a Marcela falou aqui, de linhas sustentáveis, questão de sustentabilidade. Então, no dia 27, eu convido a todos, vai ser presencial, vai estar lá no site do IBEF, no LinkedIn do IBEF, vocês podem ver. A gente está lançando o IBEF Verde. É um projeto que nasceu em Minas e ele virou um projeto nacional. Os outros presidentes dos IBEFs encamparam essa iniciativa. Então, vai ser muito positivo. Nós vamos fazer algumas explanações ali de cases de empresa e eu vou fazer também a explanação do IBEF Verde. Então, convido vocês também a estarem presencialmente lá, coffee break lá para a gente lá, fazer muito networking, conversar sobre o Brasil, as demandas, e espero vocês lá. E aqui já fazendo um agradecimento, bom, Marcos, Marcelo, todo mundo aqui que está assistindo aqui, vários amigos aqui me chamaram aqui assistindo, então muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos, Júlio, grande abraço. Marcela? Obrigada, Marcos, foi um prazer enorme, uma aula aí que o Júlio trouxe para a gente, muito interessante, realmente é inspirador, né? Eu acho que a gente precisa focar na realidade, né? Para que a gente possa aí, ter perspectiva, para a gente possa capturar as oportunidades e ter boas perspectivas realmente. Né? Eu agradeço imensamente aí, né, essa oportunidade e muito obrigada. Marcela, mais uma vez, um grande abraço pelo aniversário dos 60 anos do banco, né? Tenho certeza que você é muito orgulhosa de participar de um time tão de alto nível e que tem prestado um serviço maravilhoso para o Estado de Minas Gerais e seu entorno.
Meus queridos, mais uma vez, então, muito obrigado pela participação de todos. Espero vê-los nos nossos próximos encontros, no CFO Evolution Cast, nos nossos artigos no blog, e deixo para vocês aí um grande abraço e desejo de muito sucesso para todos nós. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.